o tema dessa mensagem, o tema seria o Espírito Missionário. E é sobre isso que nós vamos falar, o Espírito Missionário presente neste texto. Hoje no culto das 10 horas da manhã, no culto de ensino, ouvimos com maestria o pastor Milton nos ensinar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Antioquia, como essa base de envio, como essa base de sustentação, como esta base de envio missionário para esta sua primeira expedição, para a sua primeira viagem. Muito bem, o Espírito Missionário. O que precisamos entender, querido, de partida é se cremos como cremos, se fazemos o que fazemos e se nos movemos como nos movemos como igreja. É porque existe um Espírito Missionário habitando em cada um de nós. Diga amém por isso. Existe um Espírito Missionário. E é muito interessante ver esse texto em apreço, esse texto que acabamos de ler, porque no verso 1 diz que a igreja de Antioquia tinha profeta. A igreja de Antioquia tinha mestres, tinha doutores, tinha conhecedores da lei, tinha profetas, tinha oração, tinha mover de Deus, tinha a presença do Espírito Santo. A igreja de Antioquia tinha a revelação do Espírito Santo. A igreja de Antioquia tinha mestre, tinha doutor da lei, tinha profundos conhecedores das Escrituras. Então a igreja de Antioquia era uma igreja boa, era uma igreja saudável, era uma igreja forte, era uma igreja que estava crescendo, uma igreja muito rica, era uma igreja muito abastecida, que sofria muita influência dos irmãos que estavam migrando de Jerusalém, da capital, por conta da perseguição romana, estavam se refugiando em Antioquia. Era uma igreja bem abastecida financeiramente, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que tinha profeta, tinha revelação, tinha conhecimento, tinha o repartido do Espírito Santo, tinha uma adoração gloriosa, como experimentamos nesta noite. Diz a palavra que era uma igreja que tinha mover do Espírito, tinha jejum, tinha oração. Diz a palavra que era uma igreja de mestres, de doutores, de profundos conhecedores. A Bíblia cita o nome desses doutores
missionário. E nós estamos em uma igreja genuinamente missionária, diga amém por isso. Uma igreja que tem um espírito missionário. É uma igreja onde o Espírito Santo revela a necessidade do campo. Isso é poderoso. Era uma igreja que tinha tudo, mas ainda não estava completa. Precisava de mais. Era uma igreja que precisava avançar. Era uma igreja que precisava crescer, não em conhecimento, não no mover profético, não na revelação, mas era uma igreja que precisava crescer agora, alcançando os de fora, alcançando os perdidos, influenciando a cidade, influenciando as regiões, alcançando para a glória de Jesus. Querido, o Espírito missionário revela a necessidade do campo. E ele revelou a necessidade. Esta igreja precisa crescer agora no apostólico, no mensageiro, no envio. Esta igreja precisa levantar missionários e liberar, empoderar, enviar para a boa obra que eu tenho chamado, em nome de Jesus. Esse é o tempo onde o Espírito Santo traduz em nosso coração muitas realidades. Esse é o tempo onde o Espírito Santo revela a necessidade da igreja, a necessidade do campo, a necessidade do reino de Deus. Este é o tempo onde o Espírito Santo traduz o nosso coração, a realidade da obra. Mas o Espírito Santo, quando traduz a realidade da missão, ele revela, querido, com um propósito. Ele nos entrega o entendimento, a revelação, a visão do campo missionário, da realidade da igreja, do contexto da cidade, do bairro, da célula onde você se encontra. Quando o Espírito Santo revela a necessidade da obra, é com um propósito. Ele nunca revela sem propósito. Ele revela porque ele tem algo a mais. Ele tem um propósito a cumprir por meio da tua vida. Se o Senhor te deu a revelação, se o Senhor te deu a visão, é porque o Senhor te usará como resposta, como ferramenta, como um instrumento vivo para a glória de Deus. Isso é poderoso demais. Quando Deus nos dá uma revelação, um entendimento, uma necessidade da obra, é porque Deus deseja nos usar. É porque Deus deseja nos dar o privilégio de sermos usados por Ele para a glória do nome do Senhor. Isso é poderoso, porque você pode ser usado por Deus orando, você pode ser usado por Deus contribuindo com generosidade, ou você pode ser usado por Deus sendo separado por Ele, indo a campo e ofertando não somente os seus recursos, mas dando a si mesmo, entregando a sua vida por meio daquele que Deus amou. Em nome de Jesus, querido, Deus Ele ama a gente, esta igreja ama a gente, Deus ama pessoas, esta igreja se preocupa com pessoas, nós nos movemos por amor a gente, por amor a pessoas, pagamos preço por gente, pagamos preço por pessoa, em nome de Jesus, nos movemos, fazemos o que fazemos para agradar o coração de Deus, para ministrar o coração do Senhor, fazendo aquilo que Ele mais ama, quando entregou o seu único filho por meio de nós. Em nome de Jesus, entenda, meu querido irmão, nesses dias nós temos sido confrontados, nós temos sido despertados, nós temos nos deparado com muitas realidades totalmente diferentes da nossa, contexto, realidades difíceis. Nós estamos indo para um campo missionário, eu tenho dito isso aqui, onde existem centenas e centenas, para não dizer milhares, centenas de povoados com ausência completa da igreja, com ausência completa de qualquer igreja, seja de qualquer credo, de qualquer denominação, 0% de cristãos, uma região onde cada das 10 meninas, cada 9 meninas são violentadas sexualmente de cada 10, uma região onde está as 40 cidades mais pobres desse país, uma África brasileira. Vocês têm ouvido a gente falar tudo isso, mas existe um texto que me chama bastante atenção, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 8, 2 Coríntios, no capítulo 8, versos 1 a 5. O apóstolo Paulo aqui escreve a igreja de Corinto, ele começa a confrontar a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo era pastor em Corinto durante 1 ano e 6 meses, e a igreja de Corinto era uma igreja muito semelhante à igreja de Antioquia, uma igreja rica, uma igreja muito abastecida, uma igreja de postos, uma igreja portuária, uma igreja que tinha
tinha uma finança muito forte, muito saudável, mas a igreja de Corinto não tinha a visão missionária. A igreja de Corinto não sustentava o apóstolo Paulo, mesmo Paulo servindo a igreja de Corinto como pastor durante 1 ano e 6 meses. Ela não apoiava o apóstolo Paulo, não estava junto. E o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, dizendo: olha, irmãos, vocês são fortes financeiramente, vocês estão bem, mas existe uma igreja, a igreja da Macedônia. Vamos ver o que diz o texto. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordam em rica generosidade. Segura até aí. Postou, pode passar, já que passou. Postou o testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Segura o texto. A igreja da Macedônia, diferente da igreja de Antioquia, diferente da igreja de Corinto, era uma igreja muito pobre. E diz o texto que acabamos de ler, que além de serem pobres, eles estavam passando por muitas tribulações. Eles estavam passando por muitas provações. Querido, você já viu o pobre passando tribulação, provação? Já viu situação ruim ficando ainda pior? Você já viu situação, meu Deus, parece que eu estou no fundo do poço. E quando eu penso que eu estou no fundo do poço, parece que existe um abismo maior do que aquele abismo que eu me encontrava. Aquela igreja era uma igreja pobre. Aquela igreja era uma igreja que passava por necessidade. E diz a palavra que mesmo na pobreza, e mesmo na tribulação, eles insistiam, como o apóstolo Paulo, para ofertar. Eles insistiam para participar da contribuição. Eles insistiam por iniciativa própria para participar da oferta missionária. Eles insistiam. E diz o texto em apreço, queridos irmãos, que além de insistirem para participar da comunhão missionária, aqueles irmãos, eles davam com generosidade e grande alegria. Guarda bem isso aqui. Eles davam com generosidade e com grande alegria. Amém, queridos? Isso é poderoso demais. E diz a palavra que a oferta daqueles irmãos da Macedônia surpreendia a todos. Todos ficavam abismados, todos ficavam surpresos da generosidade daquela igreja, da generosidade daqueles irmãos. Era uma oferta que surpreendia a todos, até mesmo a igreja de Corinto, uma igreja muito rica, uma igreja de muitas posses. Esta era a oferta missionária de uma igreja pobre. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, meu querido irmão, que mesmo passando por provação, mesmo passando por necessidade, nenhum membro do corpo de Cristo está isento de participar daquilo que o Senhor nos orientou a fazer. Diga amém. Isso é poderoso demais. Nós não fazemos missões, meus queridos irmãos, pelas sobras. Nós fazemos missões apesar das nossas necessidades locais. Nós fazemos missões, não é da sobra. Nós fazemos missões apesar das provações, apesar das nossas necessidades locais, apesar dos nossos boletos para pagar, apesar das nossas compras no mês. Nós fazemos missões apesar de nenhum membro do corpo de Cristo está isento. Mas até mesmo aquela igreja, a igreja da Macedônia, a igreja que ficava em Filipe, a igreja que foi alcançada na casa daquele carcereiro, até mesmo aquela igreja pobre, meu querido irmão, eles contribuíram com insistência, contribuiu com generosidade e com grande alegria. Agora eu queria que você entendesse um princípio aqui. Recebemos uma maldição histórica, recebemos uma maldição religiosa muito grande, que nós deveríamos dar esmola no pé do santo. Quantos de nós não fomos ensinados que dávamos para Deus esmola, dávamos para Deus aquilo que empatava, dávamos para Deus aquilo que estava no bolso, aquilo que não queríamos mais, dávamos para Deus as sobras. E quando a gente se converte, parece que o nosso bolso é a última coisa que se converte quando a gente vem para Cristo. E na verdade, meus queridos irmãos, tão importante quanto um coração
Jesus está dentro do templo, olhando para a oferta, olhando para o gasofilaço. E ele vê uma mulher pobre, ele vê uma viúva, e aquela viúva entrega 2 moedinhas de pouco valor. E quando ela entrega aquelas moedinhas, Jesus para tudo, Jesus para a liturgia, e ele chama a atenção dos seus discípulos, dizendo que aquela viúva muito pobre, que entregou apenas 2 moedinhas de muito valor, ela tinha dado maior quantia do que os religiosos, que entregavam muitas moedas para fazer barulho dentro do gasofilaço do templo. E os discípulos sem entender este contraponto, os discípulos sem entender porque Jesus inverte a lógica humana. Jesus começa então a ensinar a esta mulher, deu mais do que todos esses religiosos, porque esses religiosos dão aquilo que empata no bolso, aquilo que eles não querem mais, eles dão as sobras, mas esta mulher, sem não ter nada, ela deu tudo o quanto ela tinha, ela deu o seu melhor. Diga bem por isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo que aquela igreja dava com alegria, postura de coração, Deus não ama aquele que dá com tristeza, ou por necessidade, ou constrangimento. Deus ama aquele que dá com alegria, postura de coração. Mas diz a palavra que eles davam com alegria, generosidade, é atitude, é ação, é movimento, é entrega, é sacrifício para a glória do nome do Senhor. Isso é maravilhoso demais, meus queridos irmãos. Isso é maravilhoso demais. E aquela igreja da Macedônia era uma igreja que abençoava Paulo. E mesmo Paulo agora preso em Roma, era uma igreja que não deixou Paulo nem sequer por 1 minuto, mas esteve com Paulo durante os anos do seu ministério. Esteve com Paulo até o fim. Diga amém para a glória de Jesus. Nós estamos em uma igreja que tem alegria. Nós estamos em uma igreja que tem generosidade em repartir aquilo que Deus deu. Nós estamos em uma igreja que tem alegria e que tem generosidade em abençoar a obra missionária. Diga bem por isso. Sexta-feira nós tivemos uma imersão na visão missionária aqui, uma vigia poderosa. Quem não veio não recebeu, mas quem veio recebeu muito. Foi uma vigia muito abençoada. Tivemos vários testemunhos, vários relatos do que Deus tem feito na vida da nossa igreja, do que Deus tem operado, de que forma Deus tem abençoado a vida dos nossos irmãos. Nós ouvimos aqui o testemunho da irmã Gabriela, que disse: pastor, no início do mês eu fiz um propósito com Deus. Quando o senhor estava falando aí na frente da oferta missionária para abençoar o Nordeste, eu fiz um propósito com Deus, e só de eu ter assumido o propósito de orar, dizendo: Senhor, eu vou ofertar uma oferta para o campo missionário, uma oferta que eu nunca ofertei, uma oferta que eu nunca fiz ao Senhor. Eu falei: a primeira prova é o meu marido autorizar. E ela conversou com o marido e ele falou: está autorizado em nome de Jesus. E quando nós entramos em acordo, quando nós entramos em unidade de propósito, quem estava aqui ouviu o testemunho, ela disse: pastor, as nossas vendas cresceram de forma sobrenatural. Não dobrou, não duplicou, não, pastor, foi de forma sobrenatural. Foi sobrenatural que Deus fez. Nós vendemos o que nós nunca vendemos. Nós começamos a abrir lojas que nós nem pensávamos em abrir. E ela abriu uma loja lá na Cidade Nova, a Gabriela está ali, e ela testemunhou isso sexta-feira. Ela falou para os irmãos, sem nenhum centavo no bolso, me pediram 20 mil com todos os equipamentos lá. Eu falei: eu mandei os 20 mil, e a pessoa falou: eu parcelo. Ela ainda fez o contrato. Eu parcelo da forma como você quiser. Meu Deus do céu. Você está entendendo, meu querido irmão, o que Deus faz? Você está entendendo como Deus opera? Nós estávamos ali saindo. Aí a irmã Adélia preparou e falou: pastor, nós já estamos com a nossa oferta para abençoar. Pastor, nós estamos nos organizando e nós estamos preparando os kits de higiene bucal para abençoar aquela cidade, para abençoar aquelas crianças. E nós estávamos ali conversando. Ela falou: pastor, ano passado eu fiz um propósito com Deus. Conversei com ela, falei: irmã, a senhora me autoriza a dar o testemunho? Ela falou: pode contar, pastor, para abençoar o povo. Eu falei, e ela falou: pastor Milton, ano passado, pastor Antônio, ministrando no centenário desta igreja, eu fiz um propósito de abençoar o Nordeste, de abençoar o Maranhão, de dar uma oferta ao Senhor. Eu fiz um propósito: se meu filho passasse na universidade, se ele passasse na universidade pública em medicina, eu iria abençoar, mas abençoar de uma forma como eu nunca abençoei.
O menino passou em 2 faculdades, 2 universidades públicas, escolheu esse ano, amém, querido? É bênção de Deus, você pode celebrar o Senhor por isso. Glória a Deus. E ela falou, pastor, eu perguntei para ele como era a dinâmica dele de estudo. A dinâmica dele de estudo era tocando violão, louvando, cantando, orando. E foi o ano que ele passou. Amém, queridos? Ela falou, pastor, é Deus fluindo, é Deus operando, é Deus fazendo. Semana passada nós estávamos aqui para você entender, queridos, que missão não se faz com dinheiro, missão se faz com um propósito, com uma visão. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de um recurso, precisamos de uma visão dada pelo Senhor, por um propósito dado por Deus. E quando nós nos alinhamos à visão de Deus, Deus manda, queridos, Deus manda aquilo que a missão precisa. Nós estávamos aqui semana passada falando que nós estamos ofertando 16 máquinas, 16 computadores para o Maranhão, para construir uma sala de aula, um laboratório para as crianças do Maranhão. E nós estávamos aqui falando, um irmão sentado aqui na igreja, disse, pastor, compartilhei aquilo que foi dito no culto ontem com o meu patrão, que nem da igreja é, o procurador da República. Sexta-feira já trouxe todos os cabos, todos os equipamentos que estavam faltando nos computadores. O homem não é nem da igreja, nem conhece o homem, nunca viu o homem, talvez ele nunca tenha vindo aqui, mas ficou sabendo do propósito, recebeu o entendimento, a visão dada por Deus e falou, eu quero fazer parte, eu quero me juntar, eu quero ser bênção na vida dessas pessoas, amém, querido? Nós vamos continuar esta mensagem, mas eu vou parar bem aqui, para a gente ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos continuar. Mas eu quero te dar a oportunidade neste momento de colocar em prática a tua fé, de exercitar a tua fé em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando em 3 frentes. Hoje à noite nós temos a noite nordestina lá embaixo. No final do culto você vai ter a oportunidade de comer uma comida nordestina e aquele valor investido na cantina será reinvestido na compra de cestas básicas. Nós estamos vendendo camisas como essa. Pode projetar isso, por gentileza. Nós estamos vendendo camisas como essas que eu estou vestindo, tem modelo branco, tem modelo preto, e tudo isso é para contribuir, para capitalizar recursos que será reinvestido na compra de donativos. Cada cesta básica tem um custo de R$110. Nós não temos como transportar a cesta física, não temos mala suficiente dentro dos nossos carros. Nós temos 30 missionários voluntários, 6 carros de mão. O nosso bagageiro já está ocupado com bagagem, com mala. Vamos passar uma semana lá no Nordeste fazendo missão. Estamos levando computador, estamos levando equipamento. Vamos levar 200 kits de higiene do carro, 200 escova de dente, pasta de dente. Meu Deus do céu, domingo passado falei isso. Quando eu cheguei lá atrás, tinha uma irmã que falou, pastor, quando o senhor estava falando, eu já comprei aqui no Mercado Livre. Vai chegar antes da viagem, já está compradas as pastas de dente. Aí uma outra irmã falou, pastor, 100 pastas é minha. Hoje de manhã uma outra irmã falou, pastor, 100 pastas é minha. Amém, querido? Nós estamos levando 200 kits de higiene bucal. Falei para o pastor Milton, nem eu pensei que nós íamos abençoar tantas crianças. Nem eu pensei que seriam tantos kits assim. E é Deus fazendo, é Deus operando, é Deus fluindo. É Deus fluindo. É Deus operando. Nós estamos levando também kits para adolescentes que entraram na fase da puberdade, na fase da menstruação. Vamos entregar o kit menstrual, não somente isso, mas uma orientação. Nós estamos indo para uma região muito pobre, uma região muito carente, uma região onde cada 10 crianças 9 são violentadas sexualmente. Imagine você. E você pode fazer parte dessa missão. Toda a igreja pode fazer parte dessa missão. Quando você contribui, você está dizendo, pastor, eu estou indo junto com vocês. Eu não posso ir fisicamente, mas a minha oferta vai alcançar. Quando você pode orar e não ora, você não recebe recompensa alguma. Quando você pode contribuir e não contribui, você não recebe recompensa alguma. Mas quando você assume a sua posição, dizendo, eu vou nem que seja de joelho orando por esses irmãos, porque eles vão pagar um altíssimo preço, viajando 24 horas, andando nessas estradas do Maranhão
sustentando esta obra. Temos muita coisa ainda para fazer. Temos as cestas básicas, temos o kit de menstruação, temos muita coisa para comprar. E você pode contribuir, você pode fazer parte. Nós vamos voltar na mensagem, mas eu queria parar bem aqui para te dar a oportunidade de exercitar, de praticar. Eles estavam jejuando, eles estavam adorando, e naquele momento de oração, o Espírito de Deus veio com revelação, veio com direcionamento claro. Ei, querido irmão, o Espírito missionário, antes de confiar a missão, ele entrega primeiro a unção. Eu vou repetir: o Espírito missionário, antes de confiar a você a missão, ele libera uma unção. A missão, ele libera uma unção específica para o cumprimento de um propósito. Diga amém por isso. Isso é poderoso, meu querido irmão. Você não recebe a missão sem antes receber a revelação, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Eles estavam orando, eles estavam adorando, eles estavam num tempo de consagração, de jejum, e o Espírito veio com uma revelação clarinha. É Saulo e Barnabé. Dentre tantos doutores, dentre tantos mestres, separe um discípulo e discipulador. Separe esses dois homens para a obra que eu tenho chamado. Dentre tantos conhecedores das Escrituras, são esses dois homens que eu quero usar. Diga bem por isso. Ah, meu querido irmão, isso é poderoso demais. Porque quem anda debaixo de revelação, de visão, de instrução do Espírito por meio da palavra, por meio da oração, não é surpreendido, não é pego desprevenido. Quem anda em consagração, quem anda em intimidade, recebe a visão de Deus, diga amém. Recebe a unção de Deus, diga amém. Recebe visitação de Deus, diga amém por isso. Então, se você anda em consagração, se você caminha em intimidade, o Espírito de Deus falava comigo, ao meu coração nesta madrugada. Ele dizia: Milton, quem anda em consagração recebe visitação, recebe unção do Espírito Santo e não fica desguarnecido, desprevenido, despreparado, não é pego de surpresa em nada. Aleluia, querido. Isso é poderoso demais. Então, se o Senhor te confiou uma missão, querido, seja no teu local de trabalho, seja na cela, seja no ministério, seja na tua casa, na tua família, seja na tua vizinhança, se você viu uma necessidade, um campo missionário à tua espera, se você viu a realidade do campo missionário que você está inserido, em nome de Jesus, se o Senhor te deu a missão, te capacita, porque o Senhor não usa ferramenta desamolada. Te capacita buscando, te capacita recebendo unção sobrenatural do Espírito Santo, porque deseja Deus te usar para a glória do nome de Jesus. Estava me preparando na conferência, o pastor Cleber orou por mim, e ele começou a falar várias coisas sobre o ministério, várias coisas sobre a minha vida. E quando eu cheguei no sábado à noite na conferência, recebi uma ligação lá do Maranhão, o pastor Antônio, dizendo: olha, preciso que você venha aqui, preciso que você esteja comigo aqui no início de maio. Eu falei: mas como, pastor? Não preciso que você venha, porque na vez passada que você veio, os 4 dias que você ficou responsável pelo barrocão, ficou uma igreja lá agora, e já temos mais de 30 pessoas para batizar nesse novo impacto no meio. Ele falou: você incendiou o barrocão, agora eu preciso que você volte aqui, já tem mais de 30 para batizar lá. Eu queria que nós fizéssemos uma conferência. Eu falei: pastor, vou orar, vou conversar com o meu pastor, e depois eu lhe dou a resposta. Ele falou: nós vamos no Maranhão 5 dias, depois nós vamos em missão para o Tocantins. E no Tocantins é um movimento de pastores, mais de 200 pastores, pastores presidentes da Convenção Batista Brasileira, da Assembleia de Deus, da Igreja da Paz, tantas outras denominações estavam ali no Tocantins. E eu falei para Paula naquela semana que estavam me preparando para a viagem, as mensagens, a conferência, tudo prontinho, tudo já separadinho, no tablet, aqui no celular, no computador, tudo direitinho. E o Espírito Santo me visitou e falou comigo: te prepara, porque tu vai falar no Tocantins. Eu falei: como assim, Senhor? Ele falou: te prepara. Eu falei com a Paula: o Espírito Santo está mandando eu mudar essa mensagem, porque eu vou pregar no Tocantins, eu vou fazer uma nova mensagem. E ela começou a rir: mas quando, amor? Tem mais de 500 pastores lá, mas que tu vai pregar. Eu falei: Paulo, eu vou me preparar. Primeiro dia, pastor Jefferson
comigo. Próximo ano eu quero que você ministre aqui novamente. Amém, queridos irmãos? Você está entendendo? Eu estou te dizendo, querido irmão, porque quando eu estava no meu tempo de oração, a gente se levanta 4 horas da manhã para orar toda madrugada, eu e Ana Paula, o Espírito Santo tinha me dito: olha, você viveu experiência em Jerusalém, você tem vivido experiência na Judeia, no interior do estado do Pará, nas extensões missionárias. Agora você vai passar a viver experiências em Samaria, nas regiões, e um dia eu vou te levar para os confins da terra para você também viver experiências missionárias. Amém, querido? E qual é a orando pela madrugada, o Espírito Santo falou comigo: olha, Milton, só quem está em movimento de conquista de novos lugares, novos territórios, só quem está comprometido com uma obra missionária é quem recebe nova patente, novo fardamento, novo armamento, quem recebe novas experiências para viver um novo nível de fé. Eu estava ministrando na hora da oração, o pastor Jeto me chamou e falou exatamente essas palavras que eu tinha ouvido às 4 horas da manhã no meu lugar secreto. Ele falou: o Espírito Santo hoje te visita, te dando novo armamento, novo fardamento para a guerra, porque você está comprometido com a obra missionária. Em nome de Jesus, meu querido irmão, entenda, meu querido irmão, porque o Espírito de profecia habita em mim e você. Você não precisa de ninguém pondo as mãos sobre você. Eu não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário, é bíblico. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, empunhava as mãos e o Espírito Santo descia sobre a igreja, os irmãos eram batizados. Mas o que eu estou te dizendo é que o Espírito de profecia, o Espírito de revelação, o Espírito de unção habita em você. E quando você anda em concordância, em comunhão, quando você caminha em intimidade, em consagração, você não é pego despreparado. Amém. Você não é pego desprevenido, você não passa vergonha lá fora, no teu ambiente de trabalho, você não passa vergonha na tua sala de aula com o teu professor, tu não passa vergonha com o teu chefe, você não é pego desprevenido, você caminha dando bom testemunho, dando glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Isso é poderoso demais. E para encerrar, querido, o Espírito Santo, o Espírito missionário, é o mesmo Espírito que comissiona, que capacita e que envia. Ele está do início ao fim do processo. Ele comissiona, ele chama, ele separa e ele mesmo empodera para o tempo de envio. Diz a palavra que eles passaram mais um tempo de jejum e oração antes de impor as mãos e enviar Saulo e Barnabé para a obra do ministério. Ei, querido, separar ou apartar, conforme diz a tua tradução, a tua palavra, é separar para uma boa obra, é separar para uma obra que o Senhor tem chamado. Separar ou apartar é separar para uma obra, para uma missão especial. Nós somos eclésia, querido, eclésia enviados para fora, em nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não cresce somente para dentro, ela cresce para fora, em nome de Jesus. Ela cresce em conhecimento, ela cresce em relacionamento, ela cresce em consagração, ela cresce em intimidade, ela cresce em profundidade, a base, a raiz, mas para que a copa seja cheia de frutos para a glória de Deus Pai. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não fica presa dentro de 4 paredes, não. Uma igreja cheia da unção, do poder e da autoridade do Espírito Santo, meu irmão, ela influencia o bairro, ela influencia a cidade, ela influencia o estado. E em nome de Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo começa a influenciar e tocar em outros lugares, em outras
pastores de diferentes denominações, todos falam a mesma coisa. Esta igreja de vocês é uma igreja que abençoa a nossa cidade, é uma igreja que influencia a nossa cidade, influencia e abençoa a nossa igreja. Essa é uma igreja centenária, e por ser uma igreja centenária, que tem prevalecido durante um século a fio, é uma igreja que tem feito a diferença para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo, querido. É uma igreja que não fica somente nas quatro paredes, mas é uma igreja que alcança o perdido. Estava no Maranhão, primeiro dia de viagem, Marimai. Eu estava ministrando, era dia de Pentecostes para eles. Nós estávamos no sítio, e o culto começou meio-dia. Eu falei, pastor, esse povo já almoçou, ele já almoçou. Comeu o quê, pastor? Cuscuz com ovo. Eu falei, maravilha. O culto foi terminar 8h30 da noite, querido. 8h30 da noite. Eu estava ministrando sobre o batismo do Espírito Santo, que era sobre isso, a temática daquela tarde. Eu fiz uma ministração que a gente usa no encontro com Deus no trigo. E uma senhora no final daquele encontro falou, pastor, eu preciso lhe dar um abraço. Uma mãe de família falou, pastor, eu preciso lhe dar um abraço. Ele falou, eu falei, mas assim, ela falou, pastor, eu preciso lhe dar um abraço do jeito que o senhor está. E ela me deu um abraço e aquela senhora, magrinha, começou a chorar. Ela começou a chorar, chorou. E eu senti que ela pegava um pouco de trigo do meu ombro, estava cheio de trigo da cabeça aos pés. Só que essa foto não saiu. E ela pegou aquele trigo, levou para casa, nem sabia. No domingo ela estava no altar chorando, ela e o filho dela dando testemunho na hora do louvor, não esperou nem a pregação começar. E o filho dela veio chorando. Ela contou na hora do testemunho que ela levou aquele trigo, sapecou o menino, o jovem inteiro. O menino estava dando problema com bebida, com camaradagem, com festa. Ela passou o trigo no menino, antes de dormir, orou por ele. O menino passou a noite chorando todinha, com trigo no rosto, com trigo no corpo. E no domingo, o menino amanheceu dizendo, mamãe, a senhora vai para a igreja? Ela falou, vou sim, meu filho. Ela falou, mamãe, deixa o papai em casa para reparar a casa de barro, deixa o papai para reparar a casa, porque eu quero ir para a igreja com a senhora. Quando ele chegou na igreja, 23 quilômetros, no ramal dele, no interior dele, até chegar na igreja, 23 quilômetros, 9 quilômetros a pé, para ir, 9 para voltar. Quando o menino chegou na igreja, ele chegou chorando, entregando a vida dele a Jesus. Aleluia! Eu tenho a inocência da fé daquela irmã, a pureza do coração, a sensibilidade, tem o menino chorando, tem a foto dele, e o menino chorando no altar, entregando a vida dele a Jesus. Isso domingo à noite, segunda-feira de manhã cedo, o WhatsApp do pastor Antônio estava cheio, dizendo, pastor, aquele tal cobrando que o pastor usou para conversão. Eu falei, não usei não, era só uma ilustração. Mas você nota a inocência, a fé, a pureza. Eu falei, nunca vi tamanha fé em toda Israel. Amém, querido? É assim que Deus faz, em nome de Jesus. Ele usa como Ele quer usar.